Então, muito bom dia. As minhas desculpas pelos 22 minutos de atraso. Eu tinha prometido que hoje, invariavelmente, por volta das 12 horas, estaríamos no ar. Esta semana, por impossibilidade de alguns do trio que faz parte aqui do Think Tank, tivemos de deixar o programa para sexta-feira. Em todo o caso, conseguimos fazer um bom wrap-up da semana e é precisamente por aí que vamos começar. Vamos passar a semana política em revista. E vamos também analisar um estudo que a Universidade do Minho fez para o movimento Europa e Liberdade, o MEL. Missão Crescimento. Missão Crescimento, perdão. Disse o movimento Europa e Liberdade para a Missão Crescimento. E aqui o Jorge Marrão é talvez a pessoa mais certa para começar por abordar este estudo. Jorge, já vamos à semana política, vamos começar pelo estudo para a Missão Crescimento. Bom, o estudo é um estudo sério, no sentido em que é feito por um conjunto de universitários com grandes credenciais e é um estudo relativamente sereno, tranquilo na forma como relata... Primeiro ponto, qual é o objetivo do estudo? O objetivo do estudo é, no fundo, fazer uma apreciação do comportamento da economia portuguesa nos últimos anos. E o resultado que aparece é um resultado... Brilhante, que estagnou. Não, um resultado desolador, que é o país comparativamente, e portanto o estudo tem essa virtude, comparativamente é um estudo que explica qual é o nosso atraso em relação a um conjunto de países e portanto, abarca um conjunto de dimensões. E ele é relativamente incisivo na exata medida em que não usa uma linguagem, diria, política agressiva, nem partidária, nem nada, mas faz um retrato da situação portuguesa que nos deixa muito e nos leva muito a pensar. Jorge, antes de seguirmos no programa de hoje, deixa-me só perguntar uma coisa que eu já sei que é o que vão perguntar aqui. Isto vai estar disponível para as pessoas em geral? Vai estar disponível. Eu penso que uma das entidades que está na Missão Crescimento, que é o Fórum Administrador de Empresas, sim, tem já no seu site, se quiserem podem terem acesso, tem no seu site. Temos que partilhar aqui. E julgo também no site da CIP, onde ele foi apresentado, também está disponível. Muito bem. Esqueçam as fórmulas matemáticas que lá estão, porque isso, no fundo, são os universitários a explicar que o modelo é robusto em termos matemáticos, mas concentrem-se mais nos gráficos e na informação que está disponível. Sim, senhor. Joaquim, eu presumo que já tenha lido exaustivamente e analisado o estudo. Qual é a posição? O ler exaustivamente é relativamente fácil. Primeiro, porque o texto não é grande. Segundo, porque as explicações são lineares, são transparentes, são sem truques e à vista de todos. E, portanto, é fácil. Mas, por outro lado, também é fácil por outra razão. É que o que aparece aqui registado é a estagnação de uma sociedade. Mas quando analisamos a evolução das eleições, também dentro de um período comparável, nós temos eleições desde 75. Este estudo tem indicadores desde 1950. Ou seja, são séries longas. São séries longas e essas séries longas são aquelas que permitem ter interpretações mais estáveis. E mais seguras. Porque a série longa esbate as variações conjunturais e mostra o esqueleto. Então, o esqueleto é de um corcunda envelhecido. Portanto, está todo distorcido para o lado distributivo e não para o lado produtivo. E, portanto, a produtividade é o indicador que revela essa incapacidade de crescimento, mas, simultaneamente, é um esqueleto envelhecido, não apenas porque a sociedade envelhece, mas também porque os dispositivos distributivos instalados a partir da década de 70, sim, porque aí não é 74 que marca a diferença, porque as políticas sociais já vinham do tempo de Marcelo Caetano. E, portanto, é essa construção de políticas sociais, do welfare state,
que vinham já do regime anterior e continuaram depois com a democracia, que também ela estagnou, porque passou a um regime em que haverá cada vez mais beneficiários para cada vez menos contribuintes. E, portanto, a sociedade não só está estagnada, como está estagnada junto a um abismo. Dá um passo em frente e cai. Ora, numa situação desse género... Joaquim, deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem. Eu digo muitas vezes isto, que o Joaquim acabou de dizer, que nós estamos à beira de um abismo. E, ao contrário do que dizia o futebolista, estamos à beira do abismo e demos um passo em frente, porque nós ainda não demos um passo em frente. Mas há pessoas que, ao verem isto, me dizem frequentemente: você é um exagerado. Se reparar, ainda não caímos no abismo. Não tenho receio que venham comentar isso. As pessoas que dizem que é um exagerado têm toda a razão, porque também o suicida que se atira da varanda do 10º andar, até ao resto do chão está tudo bem. Depois é que é o problema. Felizmente para o suicida, o que acontece é que se saltar de uma altura suficiente para que ao cair, sim, acabe por perder a consciência e desmaia, também não lhe acontece nada, porque quando morre não deu por nada. Já tinha desmaiado no percurso. Sim. O problema são os que se atiram para o resto do chão do 3º andar. Esse não tem hipótese de se anestesiar e partem-se todos. E parte-se todo e vai sentir que se partiu todo. Ora bom, a sociedade portuguesa nunca subiu para andares muito altos, mas tinha alguns equilíbrios automáticos. Um dos quais, esse sim, desaparece em 74, que é o Império Colonial. E essa retaguarda permitiu, digamos, ajustar a sociedade durante vários séculos. Isso desapareceu. Quando perde isso, então qual é agora a nossa retaguarda? Perante este tipo de diagnóstico de estagnação, quer nos indicadores económicos, quer nos indicadores eleitorais. A nossa retaguarda hoje é a Europa. Sim. O nosso império possível, aquilo que nos alarga a escala nacional muito pequena, é a Europa. Então, mas esse gráfico devia estar a crescer substancialmente, porque já temos um novo império, não é? Como aconteceu em meados da década de 80. Não, o problema é que cresce uma curva europeia e a curva portuguesa cresceu até 1995. Exatamente. Porque, atenção, nós convergimos até 95 e esse é o resultado de um estudo que é simultâneo com este em termos de publicação. É verdade. Que é o resultado do relatório do Banco de Portugal, relatório de outubro. Falámos aqui disto no programa passado. Que também mostra que houve convergência até 95 e a partir daí estagnou. Ora, é esta estagnação que é preocupante, porque é a estagnação dos satisfeitos. Ainda não chegamos ao resto do chão, até aqui tudo bem, e ninguém se apercebe que já está a cair há vários andares. Sim. Neste caso, os andares são os anos. Mas, Joaquim, porquê que o cidadão comum não percebe isto? Ou seja, os portugueses são muito ambiciosos. Mas são ambiciosos porque, querem salários mínimos a nível europeu. Querem salários a nível europeu. Portanto, são ambiciosos. Porquê é que estes, que são ambiciosos e querem isto e que não têm, não percebem isso? Há uma diferença entre o ambicioso e o desejoso. Aqui são mais o ambicioso treina-se para atingir o objetivo. O desejoso senta-se à espera que lhe deem o repousado. Ora, o que é que acontece na sociedade portuguesa que impede os eleitores de verem o que está a acontecer? E a resposta é: o que impede são os partidos. São os partidos que impedem os eleitores de ver o que se passa. Porquê? Porque se relacionam com o eleitor em distribuição de repousados. E, portanto, cada campanha eleitoral não é para interpretar o que correu mal no período anterior, é para esconder o que correu mal e continuar a propor e prometer novas coisas para a frente. E, portanto, o eleitorado ou se dedica ao estudo dos documentos ou nunca perceberá
pelas campanhas eleitorais o que realmente está a acontecer. Sim. Problema que vai acontecer aos partidos políticos e que penso que acontecerá durante esta legislatura. E essa é a grande vantagem do governo ser minoritário. É que um governo minoritário é muito sensível às conjunturas, porque está sempre ameaçado. E como está sempre ameaçado, os outros que ameaçam vão querer explorar todos os indicadores de conjuntura que sirvam para ameaçar o governo. Ou seja, nós vamos entrar num período em que os números vão ser mais importantes do que as conversas, porque são os números que vão alimentar e estimular as conversas. Jorge, porquê é que o eleitor não se apercebe que entre aquilo que deseja e aquilo que, ou seja, salários europeus, nível de vida europeu, e aquilo que nós temos, porque é que ele não se apercebe que nós temos aqui uma responsabilidade no que está a acontecer, na tal estagnação? O diagnóstico sobre isso é relativamente complexo, mas se calhar usando aqui as figuras de retórica do Joaquim, possamos chegar lá. Vamos admitir que a tese do Joaquim está correta, que é nós estamos à beira do abismo e as pessoas não estão a ver o abismo. Então, se não estão a ver o abismo, é porque há uma cortina que impede que o eleitor veja a longo prazo e a curto prazo, ou seja, e essa cortina é criada por quem? Bom, Pelos partidos. não é só pelos partidos, é um conjunto de instituições que navegam quer na esfera de Portugal, quer na esfera europeia, para que isso não aconteça. Vamos, se calhar, a uma matéria que pode ser, podemos dizer, bom, não tem nada a ver com isto, tem muito a ver com isto. Que é? Quando as taxas de juro foram para níveis de zero e agora negativas, criaram uma sensação de bem-estar na economia, Sim. a nível do sistema bancário e do sistema económico, que obviamente nós temos que aproveitar, mas que tem um revés. Qual é o revés? É que esse aproveitamento a prazo pode ser altamente prejudicial, que é o momento em que as taxas voltam a subir. Exato. Vamos admitir que alguém faz uma aquisição de uma habitação com uma taxa de juros em que é zero, em que tem um spread de 1%. E ela salta para 2 depois. E ela salta para 3 ou para 4 ou para 5. Se essa pessoa tinha uma taxa de esforço em relação ao rendimento de 30%, passa a ter uma taxa de esforço muito maior. Ora, isso não teria problema se a economia crescesse, se o salário acompanhasse Claro. a evolução da taxa de juros. Ora, o aumento do PIB não acompanha a evolução das próprias taxas de juros. Sim. Portanto, qualquer pessoa que percebe que isto é um problema a prazo. Bom, então, qual tem sido a narrativa criada? A narrativa criada tem sido que Portugal é um país desenvolvido, e é, pelos números, se nós olharmos para a OCDE, no mundo inteiro, com 100 e tal países, nós estamos para aí no 30º qualquer coisa. Portanto, é um país que é relativamente desenvolvido, mas a questão que nós temos que alertar os eleitores e as pessoas é que, comparativamente, estamos sempre a perder em relação aos outros. Os outros estão-nos a ultrapassar. E por isso é que depois os debates se tornam um debate estéril. Para que é que nós estamos a discutir um salário mínimo, que eu estou altamente favorável em que aumente de forma significativa o salário médio, quando nós depois não queremos discutir é porque é que o salário não cresce, porque a economia não tem produtividade. Jorge, mas isso é um discurso perigoso, porque tu ao dizeres assim, eu estou disposto a aceitar um crescimento significativo do salário mínimo e do salário médio. Eu também estou. O problema é quando tu dizes isso e depois dizes a contrapartida é nós sermos mais produtivos, as pessoas só ouvem a primeira parte. Não, mas as pessoas ouvem o que lhes interessa. Que é a primeira parte. Que é a primeira parte. Vou ficar mais rico. Mas então há um outro aspecto importante, é que tem que haver uma pedagogia diferente em relação ao eleitorado, para perceber que, para acontecer uma coisa, para uma consequência, tem que haver uma causa. Mas e, portanto, isso tens de ser tu a fazer do ponto de vista de cidadania, porque os partidos não vão fazer isso, que era o que o Joaquim estava a dizer há bocado. E o resultado é que, se os partidos não dizem o que devem, mas só o que lhes é conveniente, Claro. e as pessoas não ouvem o que precisam de ouvir, mas só o que lhes é querem ouvir, conveniente. o conjunto, a interseção é vazia. Pois.
é aí que a sociedade cai. Sim, mas é isso que está a acontecer. Mas a sociedade que vota, vamos ver, mas temos que pensar no seguinte, há uma sociedade que vota em todas as eleições. Sim. Ainda que possa até tenha vindo a cair. Essa sociedade que vota é uma sociedade que quer, obviamente, de alguma forma manter o status quo, porque é uma sociedade que vive da maneira como nós estamos, como a sociedade hoje está organizada. E, portanto, é uma sociedade que de alguma forma está satisfeita com o status quo. Ora, o que nós estamos de fora, estamos a dizer uma coisa um bocadinho diferente. O que nós estamos a dizer é, estejam alerta, porque a prazo, e obviamente que qualquer projeção negativa vai se realizar, a questão é saber quando, porquê? Sim. Porque nós... E qual é a dimensão? E qual é a dimensão? Portanto, o que estamos a dizer a essa sociedade é, vocês estejam alertas, porque isto tem uma consequência. Vamos lá ver. Quando o país estava a fazer os investimentos públicos, diria, necessários, os desnecessários, os luxuosos e os majestáticos, a sociedade não se revoltou e não percebeu que essa dívida iria nos trazer a troika. Apesar dos avisos. Apesar dos avisos. Bom, se nós... Quando este estudo foi apresentado, eu fiz parte do painel na apresentação do estudo na CIP. E o que eu estava-se a referir que, no fundo, Portugal é um país que vive uma paz social relativa a pelo menos 4 anos. Mas é uma paz social que é resultante de uma anestesia coletiva. Porquê? Porque quando nós olhamos para o que é que aconteceu na economia portuguesa nos últimos 4 anos que nos deu fôlego para nós não estarmos assim tão preocupados de estarmos perto do abismo. As receitas do turismo. O país, se não tivesse tido o crescimento das receitas do turismo que teve, tínhamos hoje um problema na nossa dívida externa. Tínhamos uma balança outra vez deficitária. Portanto, tivemos esse balão de oxigênio. Sim, senhora, e tivemos-lo bem e aproveitámos-lo. Não tem problema nenhum. Tivemos o balão de oxigênio da taxa de juro baixa. E agora começamos a ter uns primeiros ventos contraditórios, que é a recessão mundial, que começa a aparecer, e, portanto, tudo isto vai levar a que os eleitores estejam divididos em 2 tipos de eleitores. Os eleitores que estão, de alguma forma, satisfeitos com o status quo e que, portanto, votam sempre nos mesmos partidos, que têm mais ou menos os mesmos programas, e os eleitores que, pura e simplesmente, não votam, não querem saber do país e que dizem, bom, mas isto não é a solução para o país. E, portanto, nós podemos continuar, vamos ver, a democracia tem uma característica fantástica, que é, nós não podemos, no final do dia, atribuir a responsabilidade aos políticos. Pois não, porque nós é que os elegemos. Nós é que os elegemos. Claro, a responsabilidade é nossa. É a nossa. Quando eu, por exemplo, olho para o debate que se está a fazer dentro do PSD relativamente às lideranças, a minha pergunta é, o que é que estão a apresentar de diferente para o país aqueles líderes? Têm que apresentar coisas diferentes. Sim. Não é porque um é melhor que o outro, ou porque tem mais dons de oratória, ou porque está mais próximo do PS, ou porque está mais longe do PS, ou porque está mais... Não, tem que apresentar ideias e tem que, de alguma forma, formar a opinião do eleitorado. Obviamente que, quando nós olhamos depois para a comunicação social, sendo ela própria reflexo da sociedade, nós já falámos muitas vezes aqui sobre isso, ela própria também reproduz o debate partidário. E o debate partidário, nós passámos uma legislatura inteira a discutir o tema das contas certas. Quando era um assunto que, pelos vistos, a Europa já nos tinha dito que só haveria, outra vez, de alguma forma, a ajuda europeia se nós mantivéssemos este registro de contas certas. Portanto, isso é um assunto que já morreu. Esse assunto já não... Até é uma coisa boa do ponto de vista da sociedade, que é a estabilidade macroeconómica, que é decisiva para o ambiente de investimento. Agora, a pergunta que se faz é, mas qual é o ambiente de investimento que um país vai ter quando tem um governo que, primeiro, apresentou-se ao eleitorado não dizendo com quem é que iria governar, e, portanto, nós não sabemos, pode ir mais para um lado, pode ir mais para o outro, qual é, no fundo, a conduta deste governo. É como diz o Joaquim, vai fazer uma navegação à vista, vai fazendo esta gestão e, de alguma forma, vai criando a tal cortina em relação ao abismo. Mas eu não queria alongar mais que o Joaquim. Joaquim.
Ninguém aprende a navegar no mar Sim. treinando num lago. Que é o que nós estamos a fazer. Não, nós criamos o lago. Sim. O primeiro-ministro António Costa diz: comigo não há pântano. Sim. Não, ele já está no pântano e não deu por isso. Eu acho que ele, Joaquim, eu acho que ele ainda vai engolir isso. Não, Eu mas acho que ele ainda vai engolir eu julgo que a expressão de aqui não há pântano é transmitir a ideia que é um governo para 4 anos. Sim, Jorge, mas eu em relação a isto, só quero lembrar um pormenor. Imaginem só que a economia, em vez de crescer 1,5%, cresce 0,5%. E que tu não tens receita para financiar as benesses que o Governo está neste momento a negociar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Inclusive com o Rui Rio. O panorama muda completamente. Mas, Camilo, o problema do país já não é o crescer 0,5 ou 1,5. Então. O problema do país é que nós estamos a afastar Sim. daquilo que é o crescimento normal de uma economia da Europa. Sim, tu estás a dizer que as pessoas estão a crescer a 4 e nós estamos a crescer a 1,5. Mas as pessoas já nem sequer estão preocupadas com isso. No dia em que sentirem na pele que não têm dinheiro, aí sim. Pronto, mas não estão preocupadas. Qual é a razão porque é que as pessoas não se preocupam? Porque nós temos que pensar que as pessoas têm, de alguma forma, Jorge, exatamente, viveram 4 anos em dificuldades e agora mais 2 ou 3% não lhes faz diferença. Pronto. Portanto, esse é um nível de ambição. É mediocridade. Pronto. Mas o nível de ambição do país é um nível, diria, de manter a situação equilibrada, porque não tem noção do que é que seria a mudança e qual seria o futuro. Ou seja, os partidos, por diversas ordens de razão, não estão a projetar um futuro para Portugal. Os partidos o que estão a fazer, quando nós olhamos para o debate partidário, é um debate basicamente de finanças públicas e orçamental. Não cria novos. Não é de projeto de sociedade, não é um projeto de ambição. Nós tivemos, quando dissemos vamos para a Europa. Sim. Isso era projeto de sociedade. Quando dissemos vamos privatizar, era um projeto de sociedade. Ora, hoje não temos projeto, porque o que é que estamos a dizer? Não, nós já estamos na Europa. Sim. E o que nós estamos aqui a tentar dizer aqui no think tank é, mas nós estamos na Europa, mas estamos a ficar no fim da Europa. Na lógica futebolística é assim, na Liga Europeia nós estamos a ficar nos últimos. É verdade. E, portanto, porquê é que não descemos de divisão? A pergunta é essa. Porquê é que nós não descemos de divisão? Nós não descemos de divisão porque a Europa, para se manter unida, vai continuar a apostar na coesão da própria Europa, vai continuar a emprestar. Mas vai emprestar até que ponto? Para nós só não descermos de divisão. Portanto, vamos continuar a ser um país relativamente estável, porque somos, eu diria, por natureza, comparativamente ao que se passa aqui na Ibéria. Sim. Por isso eu sempre digo que o povo português realmente é o melhor povo da Ibéria, porque consegue ter estas fronteiras há mais de 800 anos e consegue fazer a gestão de tudo o que é crises. Agora, tem que começar a ter ambição. E este fechamento que nós estamos a ter em relação ao discurso da ambição tem uma razão de ser. É porque a ambição vai obrigar a que as pessoas mudem de alguns comportamentos. Ora, para além de nós termos uma sociedade envelhecida, que também isso é um fator decisivo, o que é que acontece? Todo o sistema económico, todo o sistema político está organizado, está estruturado. A pergunta que eu fiz quando foi apresentado este documento foi: porquê é que nós não nos questionamos sobre um regime político que não consegue gerar crescimento? Porque vamos admitir que todos somos estatistas. Então, se eu sou estatista... Não interessa. O próprio Primeiro-Ministro deixou cair a reforma do sistema político. Mas, Camilo, mas repara o problema mais profundo disto. Se nós fôssemos todos liberais, sim, se o Estado fosse todo liberal, se não crescesse, qual era a razão? Porque nós tínhamos introduzido políticas públicas liberais. Ora, nós não introduzimos políticas públicas liberais. Nem outra desculpa. Então qual é a desculpa? Conseguimos ter uma das maiores dívidas privadas do mundo e dívida pública, que era o que nos dizia que ia fazer crescer. Também não cresceu. Então há qualquer coisa de errado. Pois, mas é isso é que nós temos que explicar às pessoas. E é isso que nós não vamos explicar. Mas na explicação, o primeiro problema não está no explicando, está no explicador.
Uma das imagens da política é o pastor que conduz o rebanho. Mas há uma outra imagem da política que é o médico que trata o doente. E, por exemplo, há uma história que se conta do Salazar com o Alfredo da Silva, em que o Salazar... Fundador da CUF. O Salazar dizia ao Alfredo da Silva que o país está muito doente. E o Alfredo da Silva concordava e dizia: e o seu doutor é como um veterinário, trata-o sem falar com ele. Bom, de facto, pode ser... Sem falar e não o deixava às vezes falar. Bom, e podia falar, mas ninguém Mas essa é entendia. curiosa, Joaquim, sabe porquê? Deixe-me lá fazer homenagem ao senhor. Porque normalmente a malta mais à esquerda, sobretudo na extrema esquerda, chamava nomes ao Alfredo da Silva e a uma série de empresários portugueses. Sim. O que o Alfredo da Silva, o que o Joaquim acabou de dizer, é prova provada de que havia sentido democrata naquelas pessoas. Não, e havia, Não é? porque havia respeito mútuo. Claro. Isto é, o Salazar admirava o Alfredo da Silva por aquilo que ele fazia, mas o Alfredo da Silva também admirava o Salazar porque tinha conseguido disciplinar um país que é indisciplinado. E não esqueçam que o grande argumento do autoritarismo de Salazar era resolver a dívida pública É que sempre. vinha da Exatamente. Primeira República. Exatamente. E o autoritarismo atual das contas certas? Exatamente. A Também mesma coisa. existe. Claro que existe. Pois. Só que é um autoritarismo democrático. Claro. Não, é um autorismo de habilidade. Porque... Ó Joaquim, está-me a tirar as palavras que eu chamei esta semana habilidades certas sim. no Jornal de Negócios. Mas Houve gente que não gostou, devo dizer. Mas... é uma habilidade... Mas é uma habilidade necessária. Mas, Ou seja, nós não podemos... Joaquim, desculpe interrompê-lo. O mais relevante para que a sociedade prospere, ou dos aspectos mais relevantes para uma sociedade prospere, é ter estabilidade macroeconómica. E a estabilidade macroeconómica é dada através de uma certa previsibilidade das contas Sim, públicas. mas previsibilidade é uma coisa, Jorge. A outra é tu dizer contar histórias às pessoas quando não estás a fazer Mas aquilo isso que é estás a tal fazer. cortina Isso para é nós não habilidades. vermos o abismo. mas Sem atenção dúvida. às habilidades. Sim. Porque as habilidades semânticas, as habilidades com as palavras, são muito úteis na poesia, mas são muito perigosas na política. Traduzir cortes em cativações Sim. é uma habilidade semântica. Porque na prática o corte é exatamente o mesmo, mas só não aparece Exatamente. com essa forma. Do mesmo modo, é uma habilidade semântica aquilo que o Primeiro-Ministro utiliza quando diz: nós crescemos mais do que a média europeia. É uma habilidade semântica porque ele sabe que nós estamos a perder posições em termos de média europeia de rendimento por pessoa. E isso significa que a sociedade está a empobrecer, mesmo que ele diga, em habilidade de palavras, estamos a crescer mais do que a média. Pois, mas estamos a descer pela escada do rendimento por pessoa. Sim. Ora, este jogo de habilidades significa que o político nem é o pastor que conduz o rebanho, nem é o médico que trata o doente. Neste caso, a única coisa que o político quer é continuar onde está. E o eleitorado também. E E o eleitorado também. isso é a tragédia de uma sociedade. Sim, ó Joaquim, então, Porque diga... fica, agora voltemos aos anos 90, Sim. fica sem homem do leme e sem leme. Ó Joaquim, uma pergunta que eu já vi aqui hoje, que é, isto que vocês têm, consubstanciado no estudo da Missão Crescimento, E do Banco de Portugal que diz as vai mesmas apontar no coisas, mesmo sentido, sim. Isto não dava para formular um conjunto de questões que balizassem um programa de governo, Mas com pontos partilhados por esquerda moderada como o PS e a direita. nunca poderia produzir esse documento natural, Sim. porque não há agora a defesa da geringonça em que o Partido Socialista, governo minoritário, se pode desculpar ao apresentar os seus documentos com as negociações que teve que fazer com os partidos
que o apoiam no Parlamento. Já não há isso. Mas passou a haver uma nova situação em que o Partido Socialista não pode dizer para onde vai, porque senão os partidos que antes o apoiavam no Parlamento, ou os partidos que nunca o apoiaram antes, mas agora se oferecem para apoiar, iriam pronunciar-se ao conhecerem os objetivos verdadeiros do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista nunca pode dizer quais são os seus objetivos verdadeiros. Mas, Joaquim, mas não pode... A pergunta é, porque é que os partidos não podem dizer, não podem falar sobre a ambição de Portugal? Porque sabem, e por isso se o fizerem, portanto depois são penalizados por isso, sabem que nós temos um modelo de restrições violentíssimo. Sim. E qual é o nosso modelo de restrições? É a dívida. É a dívida. É a troika, outra vez. É a dívida. Não, mas é muito complexo. É a dívida, é a democracia, É o déficit externo. é o déficit externo, é a falta de capital e é a falta de preparação e da educação para a tecnologia Ora bem. da sociedade portuguesa. Portanto, um- nós temos uma sociedade dual em que temos uns polos altamente desenvolvidos, mas temos uma parte da sociedade Ficou que ainda para não trás. ficou para trás. E, portanto, o que se herda, Sim. portanto, a seguir ao 25 de Abril, tudo era responsabilidade do regime anterior. Mas nós já passaram 48 anos Sim. sobre, Portanto, não podemos passar a vida a tirar as culpas para o Salazar. quer dizer, Não é? temos que parar um bocadinho e dizer, bom, quais são as culpas dentro da democracia 50 portuguesa? anos já é suficiente para nós termos Já uma é. completamente Os 50 anos justificam o Partido Comunista. Sim. Pronto. Os 50 anos justificam a essência do Partido Comunista, que foi o partido que sofreu mais, com os militantes do Partido Comunista, que sofreram mais com a ditadura do Estado Novo. Mas já passou muito tempo. Sim. Portanto, nós temos um problema intrínseco ao regime político que impede a sociedade de crescer. Ó Joaquim, outros países que tiveram regimes muito piores que o nosso, como os ex-países de leste, esses países não estão com desculpa histórica. Já passaram isso. E tanto já passaram que passaram para a nossa frente. O mais curioso, Porquê? sobretudo nos países que estavam na área de influência soviética, Sim. é que reproduziram o modelo soviético sem ser soviético. Isto é, reproduziram a democracia iliberal, que é, pura e simplesmente, o autoritarismo, não é? Que era também a característica do regime de Salazar. O Salazar era um autoritarismo, nunca foi um fascismo, nem nunca foi um nazismo. Verdade, exatamente. Hoje, os países que foram comunistas aparecem com uma estrutura de organização social e política que reproduz o autoritarismo do tempo do stalinismo, mas beneficiando de estarem na União Europeia para Mas receber qual é, ajuda. mas E o que lhes acontece é que crescem muito mais depressa do que nós. Mas crescem mais depressa do que nós, porque eles têm um projeto. E qual é o projeto? É que eles querem entrar na Europa a sério. O projeto para eles é o nosso... Serem iguais aos outros. É o nosso 1986, Sim. quando em Portugal decide entrar na Europa, Verdade. começa-se a ajustar para a Europa. Sim. Ora, eles apanham a Europa com altas produtividades e vão-se ajustar a só de altas Querem ser produtividades. iguais aos alemães. Querem aos ser franceses. iguais. Mas a pergunta é qual é o modelo que nós queremos seguir dentro da Europa. E então esbarramos com um problema adicional. É que a própria Europa está com dificuldades de encontrar um modelo de crescimento na economia mundial. Portanto, quando nós olhamos para os números, que são assustadores, Sim. quando se vê os Estados Unidos sempre a crescerem a ritmos acelerados, quando se vê a China a crescer a ritmos acelerados, quando se vê a Índia a crescer a ritmos acelerados, a própria Europa envelhecida, ela não está a crescer como deveria. E por isso, quando o Primeiro-Ministro se vangloria que estamos a crescer um bocadinho acima da Europa, ainda é mais dramático. Pois. Porque nós temos que ter a noção que a própria Europa não está a crescer. Sim. Mas isso não nos deveria impedir de dizer, bom, mas dentro do que eles crescem, porque é que nós não voltamos a ser daqueles que querem crescer mais? Sim. Joaquim e Jorge, nós estamos próximos do final do programa, mas eu ainda queria ouvi-lo sobre outra questão, que é, primeiro, a constituição do governo, não só o tamanho,
mas quem lá está, se vos surpreendeu. E em segundo lugar, gostava de ouvir um comentário sobre o que se passou em Espanha, a exumação dos restos mortais de Francisco Franco. Joaquim. Bom, duas questões diferentes. Esta composição governamental significa que o Partido Socialista ficou o dono da crise. Isso quer dizer o quê? Havia o dono disto tudo, Sim. que afinal era dono da dívida. Sim, exatamente. Agora aparece-nos um partido minoritário que leva um governo tão maioritário na sua composição que passa a ser o dono da crise. Tudo o que não for resolvido não é por falta de gente, não é por falta de composição governamental, é por incapacidade. Porque, de facto, assume a responsabilidade por tudo. Ora bom, isto é uma coisa que, para quem tem uma estratégia de desenvolvimento e de modernização, nunca pode ser aceito. É sempre preciso chamar outros para poderem comparticipar num projeto comum. Não, o Partido Socialista escolhe ser governo minoritário com a composição governamental maior de sempre. Portanto, quer ser o dono disto tudo. Mas não... E o dono disto tudo significa ser dono da crise. Da próxima crise. Mas Não é da próxima, é desta. Sim, desta. Eu não estou muito preocupado com a dimensão do governo, porque o dinheiro que o governo tem é exatamente igual, tendo 15 ministros ou 25. É igual. Sim, mas O que nós estamos a criar, Camilo, o tema central é o seguinte: nós temos neste momento uma ditadura das finanças públicas, que nos é imposta pela Europa, pelos credores e pela dívida acumulada. Portanto, qualquer que seja a dimensão do governo, é completamente irrelevante relativamente aos gastos que esse governo pode vir a fazer. Os 7 milhões a mais que vai gastar vão ter que ser cortados noutro sítio. Pronto, não tem alternativa. Portanto, nós não é um grande problema. O problema é que revela a incapacidade do governo de se concentrar em matérias que teriam que ser... Portanto, o que o governo está a fazer é, no fundo, dividir o problema que, obviamente, todos os governos têm, por vários ministros, vários ministérios, para tentar encontrar uma solução. Ora, a solução tem que ser uma solução de grandeza, não pode ser uma solução de divisão, ou seja, para o governo estar coeso sob uma estratégia, teria que ser provavelmente um bocadinho mais pequeno e concentrado em 4 ou 5 matérias. Ora, o que António Costa fez foi distribuir mais aquilo que há para gerir no país. Exatamente o contrário. O que pode obviamente gerar é outro tipo de competição interna e de alguma divergência interna, e que pode levar o próprio Primeiro-Ministro, na tal legislatura dos 4 anos que ele diz que vai cumprir, a ele próprio ter que reconhecer que se calhar tem que diminuir o próprio governo. Muito bem. Porque se todos os ministros começarem a querer ter um orçamento específico para aquilo que vão fazer, obviamente tem que ser com corte de Muito rapidamente, Joaquim, Francisco Franco. Doente, todos nós reconhecemos que Portugal está doente, mas com uma junta médica. Sim. E muitos médicos olhar para o doente, ninguém a conseguir tratá-lo. É uma Agora, sopa feita a questão espanhola. Francisco Franco. A questão espanhola é curiosa porque, por um azar dos távoras, neste caso por um jogo do casino político, conjugam-se 2 crises em simultâneo. Reenterrar o ditador Francisco Franco, que afinal estava morto, mas mal enterrado, ao mesmo tempo que reabre a questão da Catalunha. E isso é o azar dos távoras. Que são 2 coisas que têm a ver uma coisa com a outra. Na política espanhola. É verdade. Mas pode ser o azar dos portugueses. Porque uma das evoluções possíveis no campo europeu e no campo ibérico é o poder federado. E uma das soluções possíveis para a instabilidade ibérica é uma federação. Sim.
em que a Catalunha teria o mesmo estatuto que Portugal, e Castela teria o mesmo estatuto que Portugal, Galiza teria o mesmo estatuto que Portugal. O que é que isto ignora? É que, do ponto de vista formal, essas comparações podem-se fazer. Sim. O que é que isto ignora? Ignora que Portugal e Castela tiveram dois impérios mundiais diferentes. E isto significa que têm raízes históricas e oportunidades para o futuro que são completamente diferentes conforme está em Madrid ou se está em Lisboa. E, portanto, esta hipótese de uma Federação Ibérica tem de ser combatida usando como arma de combate. Tivemos dois impérios diferentes. E as sociedades onde estiveram portugueses e espanhóis tiveram desenvolvimentos diferentes e ainda hoje são sociedades diferentes. São essas diferenças que criam valor para Portugal, quer no quadro europeu, quer no quadro mundial. Jorge, para terminar. A minha leitura vai no sentido um bocadinho diferente, que é porque é que a classe política espanhola quer revisitar o tema de Franco. A revisitação que os políticos fazem em relação ao passado tem muito a ver com a fragmentação que se instalou na sociedade, em que ela própria não consegue encontrar um projeto comum, mas há um projeto que poderia ser outra vez um projeto de explicação para porque é que estamos nessa situação. Portanto, no fundo, é tentar voltar atrás no tempo e dizer assim, bom, parte da Espanha e do que se passou connosco tem um responsável. Esse responsável não pode ser elogiado, nem pode constituir memória da própria Espanha. Quando Joaquim associava Franco ao tema da Catalunha, ora, o tema de Franco foi também sempre a ideia da Espanha una com todas as Espanhas, que foi a centralização da própria Espanha. Sim. Sabendo que isso poderia, se não se fizesse isso, que a Espanha tinha incorporado em si mesmo a própria divisão da Espanha. E, portanto, o que vai ser problemático ver é que agora vamos ter um primeiro-ministro em Castela a opor-se à independência da Catalunha. Mas ao mesmo tempo promove a isolação dos restos. Que foi uma das razões, obviamente que havia razões ideológicas de outra natureza, mas foi uma das razões porque é que Franco foi aceito e porque é que as pessoas perceberam que aquilo fazia parte da solução da Espanha na Europa. Sim. E, portanto, isso vai ser vai ser muito interessante assistirmos nos próximos. Chegamos ao final do programa de hoje. Vamos fazer um balanço, não se importar, está bem? Então, olha, nós estamos com recorde de audiências, estamos com recorde de partilhas e estamos com recorde de pessoas em direto. O vídeo de segunda-feira tem 123 mil views, 1500 partilhas. O de terça-feira tem 101 mil views, 1200 partilhas. O de quarta-feira tem 147 mil views e 1900 partilhas. O de quinta-feira, ontem, tem 44,3 mil views e 1300 partilhas. E o de hoje já vai com 24 mil views e 937 partilhas. Há mais de um mês que não há um vídeo abaixo das 1000 partilhas. Isto quer dizer, não estou a fazer este relatório para me vangloriar, é para lhe dizer que este sucesso deve-se a si e ao apoio que tem dado ao canal. Aproveito também para dizer que o próprio Think Tank tem tido partilhas em número recorde, views em número recorde e inclusive pessoas a ver. Imaginem só que nós estamos por volta das 13 horas e hoje tivemos 629 pessoas em direto a ver este programa. Portanto, isto serve para quê? Para lhe agradecer o seu apoio, para lhe pedir que neste caso também faça partilha e coloque aí um gosto, porque quanto mais espalhar esta mensagem como mensagem alternativa àquilo que são, inclusive, outros meios de comunicação social e que estão conformados com esta situação que estes senhores reportaram aqui, melhor. Nós temos que encontrar uma forma alternativa de fazer comunicação em Portugal, porque quem a devia fazer e denunciar estas coisas está calado que nem um rato. E nós temos de formar a sociedade portuguesa e é com iniciativas destas que a gente o tenta fazer.
Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua ajuda. Eu, na segunda-feira, às 8 da manhã, estarei aqui de volta, como quase sempre. Quanto a nós, ficamos por aqui. Tenha um grande fim de semana. Com licença.